estamos aqui com o deputado estadual Leonel Hadi, do PT do Rio Grande do Sul. Muito bom dia. Obrigada por estar aqui conosco no nosso Café PT. É uma honra, Jéssica, estar contigo e com todos os companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores. O prazer é todo nosso, deputado. Infelizmente, a nossa conversa, é um assunto muito triste, essa operação que aconteceu no Rio de Janeiro nessa semana, que teve uma grande repercussão, não só no nosso país, mas também mundo afora. É considerada a operação aí mais letal da história do país, maior que o massacre, então, do Carandiru, onde nós tivemos até o momento 121 mortos. A Defensoria Pública confirma 130 vítimas, incluindo 4 policiais. Então, é uma operação que deixou um rastro gigantesco. E a gente tem imagens aí, são imagens que chocaram o mundo, São pessoas mortas aí enfileiradas. Vou pedir para o pessoal colocar na tela e o senhor vai acompanhando conosco. É uma imagem realmente muito chocante, onde ali os moradores arrastaram esses corpos, enfileiraram ali para mostrar realmente esse massacre, mães chorando, companheiras também, enfim, muitas vítimas. E o governo Castro considera essa operação um sucesso. E eu queria que o senhor comentasse, se é possível a gente considerar, então, uma ação bem-sucedida que terminou com centenas de corpos, mas o crime organizado não foi desarticulado, o principal nome ali continua solto, não foi preso. Então, eu queria que o senhor fizesse uma análise. Como é que o governo do Rio de Janeiro considera esse massacre um sucesso com essa quantidade aí de pessoas mortas e a pessoa principal ali para ser presa não foi apreendida até o momento? Eu, como policial, sou da tese que qualquer operação que tenha policiais mortos, ela não foi um sucesso. Por mais que tivessem prendido esse líder da facção, por mais que tivessem apreendido os bilhões que foram apreendidos naquela operação do governo federal, do governo brasileiro, junto à Faria Lima, aos postos de combustíveis, e que realmente trouxe um impacto financeiro real para o PCC de 5 bilhões de reais aproximadamente. Mesmo nessas circunstâncias, quando existe a morte de um policial, já automaticamente não é um sucesso. E eu tenho convicção também que entre os mortos nessa operação, em breve nós saberemos que muitos deles não tinham relação alguma com a criminalidade. Foram executados a sangue frio, sem nenhuma vinculação com o crime organizado. Eram moradores inocentes, trabalhadores, e que foram mortos simplesmente porque moram na periferia. Então, uma operação policial com esse nível de letalidade, que não prende, não existe a prisão da maior liderança criminosa daquela facção naquela localidade, ela simplesmente mata pessoas, mesmo que sejam criminosos, mas nós sabemos que hoje, provavelmente, outros já foram colocados no lugar. Não houve uma ocupação de território, não houve uma política continuada de realmente expulsão das facções das regiões periféricas, ou seja, a população continua em situação de vulnerabilidade, houve um impacto econômico brutal no dia da operação, crianças deixaram de ir à escola, comércios foram fechados, toda a população do estado do Rio de Janeiro foi afetada de forma brutal, e isso traz impactos sociais, psicológicos, econômicos, de uma operação que foi completamente despropositada da maneira como foi realizada, sem uma lógica de longo prazo, simplesmente, no meu entendimento, para angariar votos, apoio político e criar uma desestabilização no nosso país, justamente quando o Lula, nosso presidente Lula, e o governo brasileiro têm feito política realmente efetiva na área da segurança. Nós temos uma PEC da segurança pública tramitando, e que esses mesmos governadores, que inclui, claro, o Cláudio Castro, e que agora esses governadores que se unem ao estado do Rio de Janeiro, nós sabemos que eles foram contrários à PEC da segurança pública, contrários à lógica de unidade, de integração, de unificação e de maior incidência da união do governo brasileiro nas questões de segurança pública, e agora fazem críticas ao governo brasileiro. Mas nós sabemos que foi uma ação politizada, uma ação que tinha como objetivo primordial um número alto de mortes, para eles tentarem essa lógica da buquelização, que está sendo chamada, que é isso, extremar
a repressão e a violência, principalmente contra as classes menos favorecidas. Deputado, o senhor trouxe muito bem, né? Agora, com as redes sociais, nós temos muitos juízes de redes sociais, sendo que o Brasil não tem pena de morte. Então, muita gente está aplaudindo, está elogiando, infelizmente, o resultado dessa operação. Inclusive, o próprio governador do Rio de Janeiro disse que de vítimas realmente só tem os 4 policiais, excluindo todo o restante. O senhor, como policial civil, como político também, como é que o senhor classifica essa frase? Estamos vivendo ali em uma democracia, quando um governo, quando um chefe de Estado diz ali o seguinte, de que realmente só os policiais que morreram que são as vítimas, qual é a mensagem política por trás dessa frase? Primeiro que, no meu entendimento, ele utiliza a morte dos policiais e faz campanha em cima do sangue de policiais que tombaram cumprindo o seu dever. Tinha um policial que ficou famoso, que estava há 40 dias na corporação e foi empurrado por interesses políticos para a morte. Ele e os outros 3. Tem mais 14 policiais feridos. E eu observo, né, essa dinâmica do governador já de pronto dizer que todos os mortos eram criminosos, uma antecipação da avaliação correta que um governante isento e que, enfim, administra um Estado importante do Brasil e que nós estamos numa democracia, a posição que ele deveria tomar, que é primeiro observar quem eram os mortos, se tinham antecedentes, em que situação que eles foram mortos, para depois dizer que todos aqueles que foram mortos tinham vinculação com a criminalidade ou resistiram ou tentaram matar policiais. Porque a gente sabe que a única possibilidade dessas mortes terem acontecido dentro da nossa legislação, dentro da nossa Constituição, é que elas tivessem acontecido numa situação de legítima defesa dos policiais contra os criminosos. Nesse tipo de circunstância, infelizmente, isso está, inclusive, legalmente amparado na legítima defesa. Uma agressão injusta, eminente, e que o policial deve agir e está amparado por lei e está tudo certo. Agora, nós sabemos que nessa circunstância existe uma discrepância, é uma quantidade muito alta de mortes, então nós sabemos que tudo indica que muitos ali não estavam em confronto com a polícia. Caso contrário, provavelmente, infelizmente, teríamos mais policiais mortos. Se tivesse tantos confrontos assim diretos, se todos os 121 ali tivessem relação com a criminalidade, provavelmente estivessem atirando contra policiais, provavelmente nós teríamos, infelizmente, uma maior quantidade de óbitos de policiais. Então, para mim, esse é um ponto central. E o segundo ponto que a gente tem que entender é que países em que a pena de morte ela existe, como os Estados Unidos, por exemplo, ela ocorre após um julgamento. Né? Ele é preso, é denunciado, depois julgado, e aí fica um tempo ainda preso para os recursos, e aí sim existe a possibilidade da pena de morte. Ela não é realizada assim, à luz do dia, por um policial numa situação extrema, que ao mesmo tempo ele prende, denuncia, julga e executa em questões de milésimos de segundos, e isso, na verdade, é barbárie. Isso aí é a quebra do Estado democrático de direito, é a quebra do nosso regime democrático, é a quebra do devido processo legal, tudo aquilo que é interessante, né? Tudo aquilo que eles estão dizendo que o Bolsonaro supostamente está sendo vítima de uma ditadura de toga, mas aí Bolsonaro está em prisão domiciliar, está com os recursos andando, tudo indica que vai ser condenado, mas existe uma legalidade que está sendo cumprida nesse caso e esse mesmo grupo, ele acaba sendo contraditório quando defende, no meu entendimento, que essas pessoas deveriam ser executadas. Vamos supor que todos fossem criminosos, mas não estivessem atirando contra a polícia, não estivessem numa situação de legítima defesa, que a polícia tenha reagido e aí vieram a óbito. Esses demais que daqui a pouco entregaram as armas, ou que até mesmo, tipo assim, realmente são criminosos, mas não estavam numa situação de confronto. Bom, o correto seria isso, presos, denunciados, julgados, e aí permanecer o maior tempo possível no sistema prisional, que é o que eu defendo. Ninguém aqui defende facção. Nós sabemos que no Rio de Janeiro o controle de território é mais da metade das regiões do Rio de Janeiro são dominadas
por milícias ou facções, ou seja, o Estado não domina essas regiões e isso é impossível de nós termos qualquer tipo de concordância ou não nos indignarmos com isso. Agora, disso a fazer execução sumária e o que vai vitimar naturalmente pessoas que não têm vinculação com o crime organizado, pessoas que são vítimas, inclusive, desse crime organizado, isso não há qualquer possibilidade de defesa, principalmente num país que se diz democrático e principalmente por pessoas que exigem todas as garantias legais para a sua maior liderança, mas contra a população preta, pobre da periferia, né, o que nós vemos defende que qualquer um possa ser julgador e executor de, digamos, penas que não existem no nosso país. E o senhor, como policial civil, a gente sabe, né, que tem um trâmite. A pessoa presta o concurso, passa, tem o TAF, o psicotécnico, o curso de formação. E o senhor trouxe bem esse policial, um dos policiais que acabaram, né, esse policial que acabou sendo morto, ele só tinha 40 dias ali nesse cargo e tinha passado, então, para uma vaga de investigador. Não tinha esse preparo, o senhor muito bem pode explicar, muito melhor que eu, como pensar em outro modelo de segurança pública justamente para combater esse crime, ainda mais a gente falando nessa situação do Rio de Janeiro, que ali é praticamente uma guerra ali, né, quando os policiais acabam entrando em uma comunidade, em uma favela. Para mim, nós temos que ter uma política de ocupação de espaços. Eu sei que a UPP, por exemplo, ela teve grandes prejuízos, né? No final, ela acabou não sendo efetiva justamente porque o Estado não entrou com saúde, não entrou com infraestrutura básica, né? Saneamento básico, não entrou com uma estrutura educacional, não ocupou aquela região, a não ser com postos policiais. Bom, aí realmente não vai funcionar porque o tráfico ele funciona na lógica do ganho econômico. Então, se há consumo, há o comércio, e se nós não temos políticas efetivas de redução de danos e políticas efetivas de termos uma outra compreensão sobre essa questão das drogas, tirando do direito penal e indo para uma questão de saúde pública, bom, nós fortalecemos, então, essas facções. E para mim, o SUSP, né, o nosso Sistema Único de Segurança Pública, ele é muito relevante, porque ali ele unifica procedimentos e também unifica essa integração das forças de segurança em nível nacional com a União, né, com todas as forças de policiais, digamos, do nosso Brasil. E também é importante que nós tenhamos a PEC como digamos, um norteador, né, da nossa política de segurança pública e também, como eu tenho visto com muito bons olhos, o que o ministro Haddad tem feito em relação à Receita Federal, que é estipular ali, inclusive, uma delegacia que avalia a lavagem de dinheiro para desmonetizar essas facções. O fato concreto é que essa operação que o Cláudio Castro implementou de uma forma muito interessante, vamos chamar assim, em relação à temporalidade. Se a gente for lembrar, poucas semanas atrás, ou uma semana atrás, o Flávio Bolsonaro disse que o Trump deveria torpedear, bombardear embarcações que supostamente traficam drogas na Baía de Guanabara. E, por outro lado, nós temos toda essa lógica de ficar chamando essas facções criminosas de narcoterrorismo, que é o que o Trump quer para a intervenção aqui no Brasil. Então, para mim, essa operação ela teve como foco justamente tensionar nesse sentido e, para isso, colocou policiais inexperientes num cenário de guerra, porque o caso do Rio de Janeiro, em algum aspecto São Paulo, são regiões em que nós não temos essa situação regular, vamos chamar assim, daquela criminalidade que pode ser até faccionada, mas não tem um domínio de território da forma como o Rio de Janeiro. Não tem equipamentos, armas, tecnologia como o crime organizado do Rio de Janeiro. Então, colocar um policial de 40 dias né, saindo da academia de polícia, isso aí é empurrar esse policial para a morte. Porque para entrar nessas regiões tem que ser policiais muito bem treinados, policiais acostumados com a região, policiais que já foram habituados a fazer incursões, né? Gradativamente ele vai assumindo outros postos nessas situações e infelizmente o custo foi esse, né? Me parece que esse
policial mais jovem, vamos dizer assim, na corporação, e tinha outro, por outro lado, mais em rumo à aposentadoria. Então, quer dizer, tu pega os dois extremos, o que a gente sabe que para entrar nessas questões de confronto direto, em regiões que se sabe, porque se sabe que ali entrando da maneira como entraram, haveria confronto, e para mim foi até proposital, né, essa situação. Bom, existe uma responsabilidade do comando direto sobre isso, né? Eu sou um policial que trabalhava na divisão de homicídios aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Sou um policial formado, operador tático, né, no curso de Operações Táticas Especiais da CORE aqui do Rio Grande do Sul. Então, sou um policial operacional. Agora, por exemplo, tu ser jogado numa região que tu não conhece a geografia, tu não conhece a realidade. Por exemplo, né, se pegasse qualquer policial do Brasil, por mais treinado que fosse, jogasse, né, no Morro do Alemão, por exemplo, no Rio de Janeiro, sem conhecer aquela zona e aquela região e a sistemática de funcionamento das forças policiais que entram nessa região, seria empurrar qualquer um policial para a morte, porque ele realmente não tem a expertise, né, daquela região. Então, para mim, foi isso, foi empurrar policiais aí que poderiam ter uma longa vida ainda pela frente para a morte, principalmente porque foi uma operação sem o preparo devido frente à violência que as forças de segurança enfrentariam naquela região. E nós preparamos um infográfico, deputado, a gente vai colocar na tela, onde o governo bolsonarista do Castro, né, ele vem se repetindo. Então, a gente tem Jacarezinho em 2021 com 28 mortos, Vila Cruzeiro em 2022 com 25 mortos e agora Alemão e Penha com 121 mortos confirmados até o momento. A gente sabe que esse número pode aumentar com o passar dos dias. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, 890 pessoas foram mortas em operações policiais durante o governo, então, de Cláudio Castro. Em contraste, a gente teve em setembro uma grande operação no Ceará, onde 210 pessoas foram presas, né, sem registrar nenhuma morte, nem de policiais, nem de criminosos e nem de pessoas que estavam ali circulando. A gente lembra também que o estado do Ceará é governado pelo nosso partido, pelo PT. Eu queria que o senhor fizesse essa análise, né? O que essa sequência de chacinas revela sobre o modelo de segurança pública adotado pelo governo Castro, que é um governo bolsonarista, se é que dá para a gente chamar, né, de modelo. Eu queria que o senhor fizesse essa análise dessas operações ocorridas ali desde 2021, a gente tem essa de 2025, comparada então com a do Ceará em setembro desse ano. Primeiro ponto que a gente deve refletir é se isso trouxe uma sensação de segurança para a população do Rio de Janeiro. Com tantas mortes gradativas, eu pergunto para a população do Rio de Janeiro, honestamente, isso trouxe uma sensação de maior segurança? Isso reduziu a criminalidade ou o poder das facções no Rio de Janeiro? Meu entendimento, não. O Rio de Janeiro continua tendo avenidas fechadas, ônibus incendiados, troca de tiros entre morros. Então, eu não vejo o propósito desse tipo de situação. É só colocar policiais em situação de risco, colocar a população civil em situação de risco e, principalmente, talvez matar inocentes, né, nesse contexto, deliberadamente. Porque, enfim, moram naquela comunidade, são parecidos com determinados líderes de facção, se confundem e, bom, deve ser da facção e mata. Está aqui mesmo, entendeu? O Estado, ele dá uma liberdade para os policiais agirem à margem da lei. E eu sempre lembro que policial que age à margem da lei para execuções é o mesmo policial que vai se corromper e já está corrompido. Por quê? Porque ele se sente empoderado. Ele se sente tão empoderado que pode tirar a vida de alguém. Nada, né, no meu entendimento, pode dar mais sensação de poder e te colocar numa situação de maior empoderamento do que tu ter o poder, de fato, de retirar a vida de alguém com o aval do Estado. É o que acontece. Então, o Estado, que é um E maiúsculo, né, o grande Estado, que é o nosso pacto social, que nós, digamos, a sociedade entrega para o Estado o seu bem-estar, a sua vida, a segurança, não é isso? Esse Estado legitima indivíduos que representam esse Estado para que esses indivíduos, dentro do seu próprio julgamento individual, de forma unilateral, realize execuções.
E se ele tem esse sentimento que matar alguém, que é o pior crime, né? A pena capital, quando tem pena de morte a gente chama, né? Enfim, é o pior, é algo, o ápice, né? De tudo que nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico como a pior coisa que pode ser feita, ou a coisa mais grave que pode ser feita. Bom, tudo que vem abaixo também está legitimado, por óbvio, que é a corrupção, que é o achaque, que é vender armas para criminosos, que é apreender drogas em determinado local e vender para outro para benefício exclusivamente pessoal e para ganho econômico, tu entende? Então, no momento em que tu autoriza o máximo, tu está autorizando tudo que vem abaixo. Não por acaso nós sabemos que o índice de corrupção nas polícias do Rio e São Paulo são altíssimos. Infelizmente, falo aqui com muito pesar como policial, porque tenho grande orgulho de ser policial e tenho grande admiração pelo trabalho, inclusive feito pela Polícia do Rio de Janeiro e São Paulo, mas acabam tendo essa situação e essa pecha, digamos, porque, e fatos comprovados, né? Porque existe um descontrole das forças de segurança em alguns estados aqui do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, e não por acaso nós temos tantas milícias no Rio de Janeiro formadas por ex-policiais ou até policiais da ativa que sempre foram incentivadas pelos bolsonaristas e pelo Bolsonaro diretamente, pelo Flávio Bolsonaro, pelo Jair Bolsonaro, que condecoravam, que visitavam milicianos na cadeia, que inclusive quando mataram a juíza Patrícia Scioli, que condenava milicianos e foi executada com 21 tiros, o Flávio Bolsonaro disse que essa juíza, ou seja, alguém da lei, alguém que combatia a criminalidade, disse que ela humilhava muito os policiais, logo ela merecia ser morta. Então, são essas pessoas que supostamente defendem a segurança pública, defendem o combate à criminalidade, justamente eles envolvidos aí em casos de peculato, como rachadinha, de vínculos com milicianos, inclusive, que estavam ligados à morte da Marielle, da execução da Marielle, da execução da juíza Patrícia Scioli, ou seja, membros do Estado. Tá? Então, eu penso dessa maneira, policiais que se sentem autorizados a matar, se sentem autorizados a fazer qualquer coisa contra a sociedade. Com certeza, o trabalho que eles prestam não é um trabalho que vai trazer bem-estar e nem benefícios para a sociedade como um todo. A gente comparando também com a operação que foi orquestrada pela Polícia Federal no Faria Lima, onde a PF mirou ali realmente no combate ao setor financeiro ali, né, do crime. A gente tem essa comparação. Enquanto a polícia, nessa última operação que a gente viu agora no Rio de Janeiro, parece que a polícia ela já é orquestrada mesmo, organizada para já entrar no confronto, né? E aí a gente compara também com essa operação feita ali pela Polícia Federal. Na época, o próprio ministro Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, ele fez essa análise. A gente separou um trechinho, eu queria que o senhor assistisse comigo para a gente repercutir também. Pode colocar aí na tela. Nós estamos acompanhando um fenômeno que é a migração da criminalidade organizada, da ilegalidade para a legalidade. Mas é muito importante dizer, ministro Haddad, que esse não é só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Ocorre em todos os países e também no Brasil e tem se intensificado. E nós temos verificado é que para combater este fenômeno, que é a migração da criminalidade do mundo da ilegalidade para a legalidade, não basta mais apenas uma operação ou várias operações de natureza simplesmente policial. É preciso realmente uma atividade integrada de todos os órgãos governamentais, sobretudo aqueles que trabalham com a inteligência. Queria que o senhor comentasse dessa operação, né? Foram 42 alvos e uma operação aí que teve sucesso, a gente pode dizer assim? Claro, foram apreendidos fuzis na época, né? Algumas armas, foram apreendidos carros de luxo, houve apreensão de 5 bilhões de reais que foram bloqueados nos bancos, imóveis. Então, quer dizer, houve inclusive fechamento de postos de combustíveis.
Então a gente observa que foi uma operação com muita inteligência e que realmente atingiu o centro do poder, na Faria Lima ali, o centro do poder do PCC naquela ocasião. Então, mas eu lembro que, inclusive em termos de confronto direto, houve uma experiência positiva nesse sentido, como eu estava falando das UPPs. Eu lembro que em 2010, quando houve a ocupação, né, até as próprias regiões, aí, regiões muito similares ao que aconteceu agora, onde existia uma lógica de integração com as Forças Armadas, o Exército, Marinha principalmente, em que ocuparam espaço, entraram nesses territórios, tiraram carros queimados, a mesma situação, mas que também não houve nenhuma morte. Ou seja, é possível sim fazer ocupação de território, afastar a criminalidade local com uma programação realmente efetiva, uma estratégia realmente efetiva que não coloque policiais em situação de risco, que não coloque a população civil em situação de risco e que tu vai conseguir, de certa forma, fazer a prisão desses criminosos, eventualmente pode ter alguma troca de tiro e a prisão, se não for possível, infelizmente, né? A gente sabe que pode ser que aconteça mesmo assim, mas com certeza seria uma situação muito mais efetiva, que realmente tem um impacto duradouro, um impacto financeiro, um impacto de perda de território, porque nós sabemos que é no território que acontece o pequeno comércio, e isso acaba tendo um impacto financeiro real. Então, a própria operação que foi falada agora há pouco, do Ceará, com mais de 200 presos, sem nenhum tiro. Eu mesmo aqui no Rio Grande do Sul participei e organizei operações policiais em que eu fiz mais de praticamente 30 prisões, essa operação também sem nenhum óbito, mais de 60 mandados de busca e apreensão cumpridos numa mesma operação. Então é possível sim, né? Quando existe o óbito, no meu entendimento, é que existiu alguma falha. Que elas não são impossíveis de acontecer, mas elas devem ter uma análise técnica sobre qual foi o ponto que deu errado. E é assim que as principais polícias do mundo desenvolvido, dito desenvolvido, do mundo capitalista fazem. Próprios Estados Unidos. Se em uma operação um criminoso é morto, e isso que os Estados Unidos é um modelo, né, supostamente, para a extrema-direita, aqui na área de segurança. Mas lá nos Estados Unidos, quando um policial é morto, quando o policial é morto, então vira uma grande tragédia. Mas quando um criminoso é morto, eles param toda a situação e entregam esse caso para um órgão especial que vai analisar. Eles, inclusive, apreendem a arma do policial, fazem toda uma análise do porquê que houve aquele óbito, para tentar, na próxima operação, não repetir essas falhas, para que não exista risco para os policiais e, inclusive, para os cidadãos lá dos Estados Unidos. Quer dizer, e aqui não, aqui a gente elogia, inclusive, aprovaram uma lei agora há pouco, que é inconstitucional, no estado do Rio de Janeiro, que dá bônus para policiais que executam criminosos. Quer dizer, é absurdo, é algo que todo mundo dito desenvolvido capitalista caminha no sentido contrário, que é reduzir a letalidade policial e a quantidade de mortos por causa violenta, porque é isso que dá o índice se um país é violento ou não, e no Rio de Janeiro se caminha na contramão de tudo aquilo que é técnico e de tudo aquilo que é esperado numa sociedade democrática, mesmo dentro do Estado capitalista. Essa colocação que o senhor traz, ela é muito importante, porque o senhor tem um lugar de fala, o senhor é policial civil, e realmente choca ali, principalmente as redes sociais, com os juízes ali, né, da internet, parabenizando a essas mortes. Realmente é algo muito chocante. Eu queria pedir para o pessoal colocar novamente na tela, o senhor vai acompanhando comigo, deputado, as imagens que chocaram o país e mundo afora desses corpos lado a lado. Mais de 120 pessoas mortas, incluindo 4 policiais. A imagem dessa mãe chorando, realmente ela é muito chocante, muito assustadora. E vendo essas imagens, eu queria que o senhor fizesse também um comentário, porque durante essa operação, muitos moradores relataram, né, a remoção dos corpos sem perícia, sem essa ausência de transparência. Inclusive, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro diz que quem resgatou esses corpos, eles podem sim ser incriminados por uma suposta adulteração de provas. Isso prejudica, de alguma forma, a investigação, prejudica a responsabilização dos verdadeiros líderes, né, do crime e do próprio Estado?
Toda vez que tu altera um local de crime, tu dificulta a investigação, né? Isso é certo, tu dificulta a perícia, porque a perícia tem que avaliar como o corpo foi encontrado, quais eram as circunstâncias, onde existia vestígios de sangue, isso tudo auxilia a esclarecer as circunstâncias das mortes. Agora, a gente sabe que boa parte desses corpos estavam no meio do mato, numa região de difícil acesso. Inclusive, a perícia não foi acionada pela própria polícia, pelo que me consta, né? Não há essa informação, não vou fazer essa afirmação, mas me parece que não existiu um interesse imediato da corporação de isolar o local, porque toda vez que tem um morto em confronto, o correto por parte da polícia, não só em confronto, toda vez que existe um cadáver, vamos dizer assim, o correto é tu isolar a área onde está aquele cadáver. Então, a própria polícia, se entrou em confronto com um criminoso, deveria, de forma técnica, ter isolado aquela área. E não o fez. Então, isolado a área, chamado a perícia e a polícia civil, que iniciam a investigação sobre as circunstâncias daquela morte, e não foi feito. Então, quer dizer, existe uma cadeia de falhas que levam até as pessoas, então, levarem esses corpos para uma região mais populosa ali para expor a situação que a comunidade considera como execuções sumárias. O que chama atenção, em primeiro ponto, é esse. Por que que, então, se houve o confronto, se esses criminosos foram mortos em confronto, porque as forças de segurança, então, não seguiram aquilo que a legislação coloca como obrigação, aquilo como as portarias das forças de segurança e os procedimentos corretos prescrevem, que é o isolamento das áreas onde houve crime violento, onde existe um cadáver e provas em relação àquela morte. Eu acho que todo mundo que assiste filme, todo mundo que assiste série de televisão vê isso, né? Isola lá, bota uma fita preta e amarela, né, zebrada, se delimita aquele território onde ninguém pode entrar e só vai entrar ali os policiais e os peritos, né, que só vão depois de fotos, depois de avaliar o quadro, retirar vestígios, é que o corpo vai ser movimentado e levado até o DML para daí ser feita a necropsia. E isso não aconteceu. Então, primeira falha, no meu entendimento, é a da polícia. Aí depois o que vem na sequência, bom, aí tem que ser avaliado, mas houve uma falha evidente das forças de segurança, porque eles não sabiam que teve confronto armado, não sabiam que tinham mortos, né, criminosos, pelo que eles dizem, mortos ali naquela região. Bom, então tá, deveria se isolar a área, chamar a perícia, a polícia civil e aí fazer os procedimentos de praxe. Agora, simplesmente dizer que é culpa da comunidade, complicado, né? Porque houve uma falha em cadeia sobre isso. Então, se alguém tem que ser responsabilizado também, são as forças de segurança do Rio de Janeiro que atuaram ali porque prevaricaram, não fizeram o seu papel de isolamento de área e chamar os órgãos responsáveis para esse caso. Ou seja, uma sucessão de erros. Deputado, o governo do Rio de Janeiro, que é um governo bolsonarista, né? O próprio governo disse que a operação foi um duro golpe do Comando Vermelho, como a gente disse também no início da nossa conversa, ele considerou essa operação um sucesso mesmo, com 120 mortos, inclusive 4 policiais, sendo que os principais líderes dessa organização criminosa, dessa facção criminosa, continuam de alguma forma intactos, porque o principal nome não foi preso. Enquanto a gente tem grande parte ali das pessoas mortas, jovens da periferia, a gente estava olhando as fotos, muitos jovens, né, pessoas pretas. Como que a gente pode considerar, né, que isso realmente não foi um projeto político? Porque, na verdade, o que parece é que não foi uma operação, mas sim um projeto político. O senhor teve essa percepção, tem essa análise também? Claro, como eu falei, nós temos há poucas semanas atrás o Flávio Bolsonaro dizendo que o Trump deveria torpedear e bombardear lanchas na Baía de Guanabara. Nós tivemos uma distorção há poucos dias atrás de uma fala do presidente Lula, que ele se referia que os Estados Unidos deveriam ter um controle, digamos, social sobre os usuários de drogas nos Estados Unidos, que é o maior consumidor de drogas do mundo, então deveria tratar esses viciados, essas pessoas que são doentes, ao invés de bombardear aqui lanchas na América Latina. E aí utilizou lá uma palavra, né, são vítimas e tal, depois ele mesmo veio e se retratou, mas isso foi utilizado. Então tu vê uma sequência de
situações de aproveitar discursos e circunstâncias, principalmente quando o Lula fecha um grande acordo, né, uma grande conversa e recebe a simpatia do Donald Trump, e que acaba quebrando a narrativa da extrema-direita de que o Lula não teria capacidade de fazer acordos com o Trump, que o Trump não receberia o Lula, que o Brasil era um pária mundial, e aí o Lula é recebido e demonstra sua capacidade diplomática e o sucesso da sua estratégia de se posicionar e colocar o Brasil como soberano. É justamente nesse contexto temporal que eles lançam essa operação, justamente utilizando termos como buquelização, algo que eles já vinham trabalhando algumas semanas atrás nas redes sociais, tentando vincular novamente o Partido dos Trabalhadores à criminalidade, à defesa do tráfico de drogas, e aí, do nada, acontece essa operação fracassada que mata policiais, mata pessoas inocentes, e que não resolve absolutamente nada em relação ao crime organizado do Rio de Janeiro, que domina boa parte dos territórios. Então, para mim, isso é um sinal evidente de que essa operação ela teve um cunho político, utilizou a morte de policiais, utilizou a morte de pessoas ali da comunidade, de feridos que estavam, inclusive, longe daquela região, mas né, foram atingidos por estilhaços e por projetis. Então, isso demonstra que o interesse político estava acima da vida do cidadão e da cidadã brasileira. Perfeito, deputado. Muito obrigada pela sua participação. Fica aberto, inclusive, aí o convite para que você volte, né, a conversar conosco. Nós temos a PEC da Segurança Pública, mas te agradeço muito por esse tempinho, pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Um grande abraço aqui do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul.